9 horas com mais 11 minutos, hora brasileira. Seguimos aqui com o Rádio Revista, o rádio que informa você nesta manhã de segunda-feira, né? Feriadão aí de carnaval. E a gente destaca no dia de hoje a visita aqui à Terra das Águas Minerais, catuipano Jonas Reis, vereador na capital, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, foi o vereador mais votado do PT na última eleição em Porto Alegre, filho de Catuípe, se destacando na política a nível de estado e visitando familiares durante esse período. Antes de mais nada, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Bom dia. Prazer, bom dia a ti, bom dia ao Zeca, que está aqui conosco, ex-vereador, ex-vice-prefeito, e a todos que ouvem. É uma satisfação. A Rádio Águas Claras, um importante veículo de divulgação aqui, não só das notícias, mas também alertas e conhecimento, porque rádio também é isso, né? Não é só informação, é construir o conhecimento com a população, caminhar junto, e caminha muito aqui com a população de Catuípe e arredores. Então, para mim, é sempre um motivo de satisfação voltar à terra natal, que saí daqui com 8 anos de idade, e lá em Porto Alegre, então, me formei professor e vereador, segundo mandato. Primeiro mandato fizemos 5.133 votos, agora na reeleição 8.235, tivemos um reconhecimento importante da população, ampliamos em mais de 60%, uma votação espalhada em toda a cidade de Porto Alegre. Para quem não conhece o miúdo de Porto Alegre, Zeca, tem mais de 90 bairros, então não é fácil circular. E a minha votação é uniforme na cidade, ela é equilibrada em todas as urnas, algum voto porque eu fui diretor-geral, equivale a presidente do sindicato dos servidores do município, então todo mundo me conhecia, que trabalhava na prefeitura, serviços de educação, saúde, assistência, saneamento, que é água e esgoto, limpeza urbana, enfim, a guarda municipal, que a gente também tem, a guarda municipal metropolitana, que faz alguns serviços também importantes de segurança na região. E aí a gente faz um trabalho junto às comunidades, muito ligado à educação e saúde. As minhas emendas parlamentares, que vereador de Porto Alegre tem, quase 2 milhões de reais por ano, a gente trabalha basicamente com escolas, equipando as escolas, apoiando projetos, né? Já produzimos mais de 20 livros, só no ano passado, com as crianças, com os professores, em mais de 20 escolas diferentes, e também na saúde, que a saúde sempre precisa de recurso. O SUS a gente sabe que é um veículo importante para poder apoiar as pessoas, mas na verdade a gente tem muito ainda a fazer. Então a gente conseguiu colocar cadeiras de dentista em mais de 40 unidades, raio-x odontológico, que é importante para fazer procedimentos, tu saber exatamente o que o paciente tem, e às vezes de olho não é possível. Então o raio-x mostra a profundidade ali, enfim, da enfermidade. A gente tem ajudado a equipar muito esse lado e outros equipamentos que precisa sempre renovar. E tivemos a enchente, que foi danada lá, pegou uma região muito forte, então mais de 10 postos de saúde foram alagados. E a gente teve que trabalhar reequipando, refazendo do zero. E não é fácil, né? Mais de 2 milhões de reais para poder fazer cada posto. Então a gente se preocupa muito, mandato Jonas Reis, com saúde e educação. E ainda sobre a votação expressiva, que é uma distinção, né? Ser o vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores na capital gaúcha, né? E o que você atribui a essa votação tão expressiva nessa segunda eleição? Eu acho que é o reconhecimento, porque a gente trabalhou firmemente cobrando políticas públicas durante os 4 anos, né? Inclusive tivemos até uma espécie de disputa com o prefeito da capital, que é de outro partido. Fomos até para a justiça, né? E ganhei na justiça. Então o prefeito acabou perdendo a peça no judiciário. Inclusive o juiz assinou que
eu deveria pagar as custas do meu advogado. Por quê? Porque o vereador tem o direito de fazer a crítica à gestão. A gestão tem que ser fiscalizada. O prefeito é o executivo, vai executar o orçamento, vai colocar os recursos, mas evidentemente que a população elege vereadores, no caso de Porto Alegre, 35, para observar o que está acontecendo na cidade. Então a gente, na verdade, nós somos uma ferramenta do povo. Não é só o prefeito, o vice-prefeito, secretários. O vereador também é um agente que tem que estar ali espreitando, digamos assim, exatamente se tem vaga na creche, se está faltando uma pavimentação, se tem um buraco aberto há muito tempo e está atrapalhando a mobilidade urbana, se tem pessoas morando na rua. Porto Alegre hoje tem mais de 7 mil pessoas. Então é também uma situação que preocupa não só do ponto de vista da solidariedade, mas também as pessoas ficam preocupadas, né, com a sua própria segurança. Às vezes tem alguém ali que não está bem intencionado, não são todos, mas a gente fica tentando apoiar essas 90 comunidades. Então não é fácil, os vereadores se dividem, né, e vão trabalhando. Alguns aumentam a votação, outros são, digamos assim, demitidos pelo povo. Geralmente 40% de renovação. E outros novos entram. Então, no meu caso, na segunda, né, candidatura, na primeira de cara a gente entrou. Até foi surpreendente, né, um professor, enfim, entrar. Não é tão simples, não é tão conhecido. A gente é conhecido na escola onde dá aula, enfim, a comunidade, mas não passa de 1.000 alunos. E aí a gente trabalhou arduamente. Trabalhamos muito, colocamos ar-condicionado em várias escolas, fizemos uma luta também por recursos federais, conversando com deputados, pessoas que ajudaram muito nós em Porto Alegre, o deputado Bongaza, a deputada Sofia Cavedon, apoiaram Rosseto, e a gente vai conversando e trazendo recursos, mas ao mesmo tempo a gente também vai fazendo denúncias no Ministério Público. Então lá eu fui responsável em 2022 por uma denúncia bastante pesada, me incomodei muito com isso. Denunciei a Secretaria de Educação e a secretária de Educação do prefeito acabou sendo presa. Mais 2 assessoras e um empresário, né? Um escândalo de mais de 400 milhões de reais, e eu fui o denunciante inicial em 2022, e aí isso aí foi o grande escândalo de corrupção da cidade, né? Até agora isso está correndo na justiça, enfim, vários contratos lá sendo acompanhados. Eu faço muito isso. Então, se as denúncias chegam a mim, eu não boto na gaveta, eu levo adiante. Então, na verdade, tu fica também exposto. Tu fica, mas a população vê que tu tá lutando pelo que tu acredita que é certo. E na política também tem esse tipo de disputa. Então, eu, por exemplo, não meço esforços para defender o erário público, defender a população, porque não é fácil pagar imposto. Muitas vezes as pessoas pensam assim, tu vê, tá lá a prefeitura, tá lá o governo do estado, que agora até o governador tá muito mal, porque tá querendo colocar 58 novas praças de pedágio, que é novo imposto, mas a gente tem como político que proteger isso, né, vereador Zeca? Proteger o erário. E aí, infelizmente, a gente às vezes tem que fazer esse tipo de debate. A gente vê lá em Brasília também, tem CPIs a todo momento. O governo estadual agora está enfrentando a CPI dos pedágios, uma CPI pesada, e acontece na Assembleia, que a sede fica na nossa capital. A gente vai em algumas audiências, porque realmente eu acho que depois que o político se elege, o compromisso é muito maior. Porque a população aposta em ti, que realmente possa mudar a vida dela. Então, acho que um gesto que os políticos precisam fazer é sempre trabalhar com lisura, com responsabilidade, com transparência e olhar o que a comunidade precisa. E nunca prometer o que tu não vai cumprir. Porque aí tu trabalha com o exercício da mentira. E isso aí, a mentira, como diz o gaúcho, tem perna curta. Uma hora aparece. Então, acho que tu tem que ser sempre real, fiel à população e dizer, isso dá, isso não dá. O que vamos fazer? Às vezes eu vou nos lugares, as pessoas dizem assim, tenho que fazer isso, isso, aquilo. Eu disse, isso aqui não é fácil. Por exemplo, regularização fundiária. A gente trabalha e faz isso em Porto Alegre, mas demora 2, 3 anos, porque é um contrato com uma empresa, aí tem todo um trabalho de vários técnicos, medição, topografia, a criação do mapa, verificar mesmo os lindeiros, o tamanho da área. É um trabalho que exige muitos profissionais.
Então tem muito diálogo, demora 2, 3 anos. E as pessoas ficam assim, não, mas tu prometeu a minha escritura. Não, mas então tem que ser sincero, né? Exatamente. Qual é o maior desafio hoje da capital gaúcha de Porto Alegre? Eu acho que hoje Porto Alegre vive um desafio do medo da enchente. A enchente já passou, mas as obras ainda não aconteceram como deveriam. Tem muita coisa parada lá, é uma extensão muito grande. Para quem não conhece, Porto Alegre margeia o Guaíba, que é um estuário que recebe água dos Sinos, do Gravataí, do Caí, enfim, Acuí. E aí o que acontece? Ali é mais ou menos uma bacia, que ela vai recebendo água. Quando chove muito nas cabeceiras, demora 2, 3 dias para chegar ali. Quando chega, vai enchendo. Então, a gente tem um sistema de diques construído na década de 60, com casas de bomba, né, equipamentos com motores potentes para tirar a água das calçadas das ruas e jogar de volta para o rio. Porque também quando chove na cidade, as zonas baixas vai empoçando. Quando são muitos milímetros, mais de 100, 150. Isso muito rápido. Então, hoje, a população que mora nesses bairros tem muito medo. Quando dá chuvarada, a gente recebe muita informação, pedido, né, preocupação por WhatsApp. Então, hoje, o maior desafio da cidade é acelerar essas obras. A gente precisa que elas funcionem. Outro dia, o governador até foi lá. Nós estamos muito magoados porque faz 2 anos. Então, é preciso ter mais responsabilidade, porque nós temos uma cidade com 1.375.000 habitantes. Então, não é uma cidade pequena e não é uma cidade que pode parar. Aliás, nenhuma pode parar, mas lá se para, afeta muito a economia da região toda. Porque Porto Alegre, ela trabalha com serviços e comércio com uma potência muito grande e tem Canoas, tem Viamão, tem Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Esteio, Sapucaia do Sul, muitas cidades do lado. E as pessoas moram numa, trabalham na outra, enfim. Então isso pode gerar um prejuízo, como gerou durante a enchente. Então a gente está muito preocupado com a economia, com os negócios que até hoje, por exemplo, não foram indenizados. Eu sou um dos únicos vereadores que entra com processos periodicamente contra a prefeitura e a gente instrui a população, dá apoio técnico para elas entrarem pedindo a indenização de 2 anos atrás, porque é possível conseguir isso. Embora a responsabilidade não seja da prefeitura de chover, era da prefeitura, isso já é entendido pelo judiciário, que a prefeitura, quando tinha casas de bomba, que os motores não estavam funcionando, era para proteção, ou seja, a prefeitura recolheu o imposto, montou o equipamento, mas não fez manutenção. Portanto, a responsabilidade é do ente federado, prefeitura. Não é de uma pessoa, não é de um prefeito, de uma prefeita, de um secretário ou de um engenheiro, mas é do ente federado, município de Porto Alegre. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, mas também tem um desafio que, para mim, é muito caro e a gente enfrenta ele com muita força, que é a falta de vagas em creches. Faltam mais de 8.000 vagas em creches hoje. E a gente sabe que a criança de creche cresce rápido e quando vê já vai para o fundamental e aí perdeu o direito, porque na Constituição está colocado, pela emenda número 59 de 2009, que toda criança jovem de 4 a 17 anos tem o direito a estudar. Ou seja, é a obrigação do Estado. O Estado, que a gente diz aqui, é Prefeitura, Estado e União, né? São 27 estados. Então, eles têm que criar essas vagas. O que acontece? A educação infantil fica para as prefeituras. E aí, como não tem uma cobrança do judiciário, uma penalização dos prefeitos, eles fazem conforme o seu desejo, a sua intenção daquele momento, a quantidade de creches. Hoje nós temos, por exemplo, 10 obras paradas em Porto Alegre desde 2012. De um recurso que na época veio da Dilma, uma parte era da Dilma, foi feito e depois a outra parte que era da prefeitura foi virando, né, matagais. Então, inclusive no bairro onde mora meu pai, lá em Porto Alegre, tem uma que está abandonada, não sai do chão e cada creche dá 200, 300 vagas novas. Então, esse é um desafio. Por quê? Por que eu digo isso? Não é porque eu sou professor, porque o futuro de uma cidade, o futuro do Estado, o futuro da nação é a juventude. A gente tem que preparar bem a juventude. Uma juventude bem preparada, com estudo e conhecimento, o desenvolvimento econômico e social vem ao natural. Porque o desenvolvimento econômico
e social se faz com pessoas, com mentes, com cérebros equipados e trabalhando para o crescimento que é geral. Então não é o crescimento econômico do indivíduo, naturalmente vai acontecer, mas é da comunidade, a comunidade toda cresce. Então eu, por exemplo, fico muito feliz quando aparece um Instituto Federal, quando aparece uma universidade, quando aparece uma escola, porque a gente sabe que aquilo ali é da comunidade, a comunidade vai ser potencializada. Assim como também é um equipamento de saúde, evidentemente, a saúde vai sendo, né, tratada, a população saudável continua produzindo. Então, essa também é uma preocupação nossa na política, para que as pessoas tenham qualidade de vida. E qualidade de vida, isso em todo o globo terrestre, todo o planeta, todos os países sabem que a educação tem que ser prioridade. Então, não é uma coisa assim de demagogia, todo mundo fala que educação é importante. Não, evidentemente que é importante. Uma pessoa que não sabe ler e escrever, infelizmente ela fica refém dos outros, que vão ter que explicar para ela, até para ir no supermercado, para escolher um produto, para ver ali se tu pode mesmo consumir aquilo. Por exemplo, um diabético. Se um diabético não sabe ler, às vezes ele vai lá e compra uma coisa, né, e vai para casa que ele não pode consumir. Por isso que é importante, o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele edifica. Então a gente tem que cada vez mais potencializar. Eu, por exemplo, sou muito favorável às escolas de tempo integral. O que é a escola de tempo integral? Vem de longe, vem do tempo do Brizola, né? Uma ideia que o jovem fique o dia inteiro na escola. E Porto Alegre precisa muito disso. Porto Alegre, por exemplo, tem muita criminalidade, né? Se a gente for comparar com Catuípe, Juiz, Santo Ângelo, onde tu tem cada vez mais população, tu tem, infelizmente, né, a violência e tem também o tráfico. Acho que essas coisas têm que ser cada vez mais combatidas. Por isso que eu acredito, né, que Brasília precisa mexer um pouco nas leis, ser mais pesada contra a criminalidade, né? Porque a população trabalha, luta, se defende e quando vê acontece um crime, acontece uma malandragem. Acho que isso precisa ter uma preocupação, uma acuidade maior dos senadores, dos deputados federais, porque realmente a gente precisa valorizar aqueles que querem construir uma nação, um princípio de igualdade, de justiça social e trabalho duro. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente acredita e pensa, e é um sonho também, porque a gente sabe que uma coisa é a realidade, a outra coisa, né, é o desejo de tornar real. Isso tem que ter muito trabalho. Então, acho que a gente tem caminhado bem aí, o próprio presidente Lula tem ajudado muito em algumas medidas importantes, como a isenção do imposto de renda até R$5.000. Isso repercute, né, em mais de 20 milhões de famílias. Então, coloca dinheiro no bolso e vai também desenvolvendo a economia. É mais dinheiro que entra no comércio, no serviço e, consequentemente, gera emprego. O Rio Grande está enfrentando dificuldades fiscais, reconstrução na área social. Onde o senhor acredita que o Estado está falhando hoje? Eu acho que o Estado ele falha na morosidade e também falha em escolhas políticas equivocadas. O governador, há um ano e pouco atrás, anunciou que precisava de um avião. E aí eu fico pensando, como que as pessoas perderam suas residências, seus negócios, seus comércios, e o governador tem o disparate de dizer que precisa de um avião? Não, a população precisa das residências, casas, que hoje estão sendo construídas pelo Programa Nacional Minha Casa Minha Vida, e que a gente agradece não só ao Lula, mas aos deputados federais de outros estados que foram lá e votaram para ter mais recursos para o Rio Grande do Sul. Ou seja, outros estados estão deixando de ter recursos para a gente poder ter mais casas pelo Minha Casa Minha Vida, para ajudar essas pessoas que perderam tudo pela enxurrada, pela enchente que foi pesada, principalmente no Vale do Taquari, Vale dos Sinos. Eu tive lá na época. Mais da metade da cidade São Leopoldo estava embaixo d'água. Canoas, então, a metade exatamente de Canoas. Eu tive um sobrinho, uma irmã desabrigados em Canoas. Então, eu acho que o governo do Rio Grande do Sul peca na morosidade disso e não ter um programa próprio, robusto de moradia. Por quê?
É importante lembrar que os parlamentares do Rio Grande do Sul, e aí não são só os de esquerda como eu, também de outros partidos se juntaram para que apoiassem o presidente Lula no congelamento da dívida pública do Rio Grande do Sul com a União. Ou seja, hoje foi amortizado os juros por 3 anos, não precisa pagar por 3 anos, o dinheiro fica no caixa do estado do Rio Grande do Sul, mas as obras evidentemente não andam. Tem estradas que até hoje elas estão naquele trecho improvisado e isso vai trancando a roda da economia, que é o transporte. Hoje, queira ou não queira, o transporte de mercadorias, o ir e vir, é pelas rodovias. E elas devem ser, na verdade, a primeira coisa a ser reequipada. E não é possível 2 anos aguardando isso. Já teve lugares que as pontes foram feitas em 2 meses. Quer dizer, se tu tem o desejo e tu prioriza, isso acontece. Então, a gente fica com uma preocupação que o governo do estado, ao invés de apoiar o Rio Grande do Sul em tentar sair um pouco, porque a gente se retraiu na economia com a enchente, ele atrapalha botando pedágios. Tem uma cidade que eu estava lendo na região metropolitana, lá Três Coroas, que vai de R$6 o pedágio para R$36. Eu fico pensando aonde que vai ser suportável um aumento tão estrambólico, tão grande. E isso é uma violência principalmente aos empresários do transporte, que vão ter que repercutir isso aonde? Na mercadoria. Então, infelizmente, o pedágio, 58 novas praças, ele não é para o motorista, ele é para todos nós que vamos consumir alguma coisa. Todos nós vamos, pelo menos uma vez por mês, a um supermercado. E ali vão estar mercadorias de todas as regiões. E vai estar embutido um aumento, que vai ser do pedágio. Então, o pedágio pode não estar na minha cidade, Catuípe. Pode não estar na minha cidade, Juí, mas ele vai estar noutra pela qual vai passar o transporte para trazer as mercadorias para cá. Então, eu acho que uma luta hoje do Rio Grande do Sul como um todo é não a novas praças de pedágio. A gente tem que se unir nessa pauta, porque já temos impostos em demasia. Não é momento de mais impostos. Agora é o momento de reconstrução. Reconstrução não é 1 mês, 2. Reconstrução demora. Se tu perdeu o teu faturamento durante 8, 10 meses, que foi o prejuízo da enchente para aqueles comércios até se reequiparem de novo, tu vai demorar 3, 4 anos para tentar voltar à normalidade, para tentar voltar àquele desenvolvimento que tu levou, às vezes 10, 20 anos a pessoa leva montando um comércio, trabalhando, são anos de dedicação e de vida. E eu acho que o Estado, ele não pode atrapalhar a população, ele tem que ser ferramenta, vereador Zeca, de construção de cidadania. Ex-vereador, mas vereador a gente chama, eu converso às vezes com o Tarso Genro, a gente chama o Tarso de governador, né? Porque uma vez esteve no cargo, né? O cargo, uma responsabilidade que o povo conferiu, mas é ex-vereador Zeca, ex-vice-prefeito. Mas a gente está aqui, olho ele, e daí a gente acaba falando o nome, né? Estamos conversando com os ouvintes, mas também aqui pensando coletivamente o que se pode fazer para melhorar. A nível nacional, nós temos hoje a críticas que a política está muito polarizada e pouco eficiente. O senhor concorda? Na verdade, é bastante relativo. Por quê? A polarização sempre teve. Na década de 90, a polarização era PT-PSDB. Eram os dois que iam para o segundo turno. Durante muito tempo foi assim. Logo depois da redemocratização, teve esse princípio de polarização. Hoje a polarização trocou o PSDB pelo PL. O PT permanece como um polo. Então sempre tem 2 lados. Eu gosto da polarização porque mostra a nitidez. A pessoa precisa dizer exatamente o que ela vai fazer. Não fica aquela coisa mais, digamos assim, disforme, que a gente não percebe exatamente para que lado tu tá. Hoje, a polarização, se ela não tem fake news, não tem mentira, ela educa a população. Porque o povo precisa saber, evidentemente, ao que a gente vai propor mudança. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito indignada com a reforma da Previdência que o governo anterior fez, do Bolsonaro. Não precisava aumentar tempo de contribuição para a população do Brasil. Por quê?
Porque bastava o INSS, o Ministério da Previdência, cobrar os sonegadores, grandes empresários, com mais de 400, 500 mil funcionários, que não recolhiam o fundo de garantia, não recolhiam os impostos, e aí, segundo a argumentação dos deputados federais à época, era por isso que precisava modificar a Previdência, senão ia ter mais aposentado do que gente da ativa. Não, se tu tem isso, tu tem que incentivar a carteira assinada, incentivar a regularização. Então ali penalizou muito. As professoras, por exemplo, aumentou 7 anos para se aposentar. Os professores aumentou 5. Quer dizer, as mulheres foram mais penalizadas. E veja bem, a mulher ela não só dá aula o dia inteiro na escola. De noite ela volta para casa e acaba assumindo outras funções. Então, eu achei muito triste isso. Os técnicos em radiologia também, que estão expostos ali a agentes, né, que agridem a sua saúde, também aumentaram o tempo. As pessoas que trabalham no pesado, que eu considero assim, a pessoa que é agricultor de sol a sol, ela precisa ter um benefício maior. A pessoa tem que ser observada como um cidadão que contribui para o desenvolvimento do país. Observem bem, hoje a gente caminha por Catuípe, tem ruas que primeiro foram calçadas, tivemos os calceteiros, depois asfalto, quer dizer, muita gente antiga, que hoje já nem está mais aqui, trabalhou para nós termos essa estrutura. E assim é o Brasil inteiro. Então, quando a pessoa está caminhando para se aposentar, o Estado não pode ir lá penalizar e dizer, ó, tu vai ficar mais 2 anos, 3 anos. Na verdade, essa é uma indignação minha. O Bolsonaro foi lá e disse, não, vamos ficar mais um tempo. E não necessitava. Tanto é que nem criou mais empregos. E eles diziam, não, nós vamos fazer a reforma, vamos manter eles lá e vai ter mais emprego. Não cria mais emprego, porque a pessoa fica lá, na verdade, ocupando aquela vaga. Então, para mim, esse foi o grande mito. Que eles dizem, o mito. O mito, para mim, foi dizer que tinha que reformar a Previdência quando não necessitava e penalizamos aí os 215 milhões de brasileiros. Mas, enfim, eu acho que a polarização ela vai continuar. Ela está bem situada nas pesquisas que apontam o Lula à frente e logo depois o candidato do PL, do Bolsonaro, que hoje anunciam é o filho dele, né? O filho mais velho, o Flávio, senador pelo Rio de Janeiro. Então, isso vai continuar. Tem falado aí que o Eduardo Leite quer ser, que o Ratinho quer ser, que o Caiado quer ser, mas na outra eleição também um monte de gente queria ser, diziam que não estavam com a polarização, mas depois no segundo turno todos caem por um lado. Então, é falso dizer que tu não está com a polarização quando depois tu assume um lado. Quer dizer, se tu consegue de um dia que é domingo de eleição para segunda-feira já assumir um lado, então tu, na verdade, tinha um lado anterior. Tu estava tentando era colocar o teu nome à disposição e assumir um lado com talvez não tanta nitidez. Eu acho que a política, para ser bastante honesta com a população, as pessoas têm que dizer desde o início ao fim o que vai fazer. Eu, por exemplo, tenho uma indignação com o governador Leite. Ele, na campanha anterior, ele não disse que ia fechar escolas. Era ele contra o Sartori no segundo turno. Ele não disse. E depois nós tivemos, hoje somam mais de 150 escolas fechadas no Rio Grande do Sul. E aí nós temos presídios abertos. Cabe uma análise da população. Tem até uma frase que diz, e que eu carrego comigo, quem fecha escolas abre presídios. Ao invés dele ter fechado as 150 escolas, deveria transformá-las em tempo integral. Ele dizia que não tem tanto aluno, bom, então deixa o aluno o dia inteiro, vamos dar mais educação física, mais matemática, mais português, vamos apoiar, porque o Estado do Rio Grande do Sul não aplica nem o mínimo constitucional à educação, que é 25% do orçamento. Não aplica. Então, tem dinheiro devido à educação, que é aquilo que eu falava anteriormente. Os governantes não são, na verdade, penalizados pela lei por não aplicar um mínimo constitucional. São cobrados. Tem atenção chamada pelo Ministério Público. Mas isso não vira uma penalidade. Por isso que, às vezes, os governantes usam o dinheiro para outras coisas e não aquilo que está na Constituição. Então, a Constituição, ela também acaba, dessa forma, sendo relativa. Mas para o cidadão comum, ela não é. Para a classe política, acaba sendo. Algumas manifestações aí dos nossos ouvintes, aos seus conterrâneos, mandando um abraço a ti, desejando sucesso também e parabenizando pela sua trajetória política. E é sobre isso que nós temos que falar agora. Tu
foste o vereador mais votado na última eleição do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Está com um voo mais alto pela frente agora para esta eleição de 2026? Exatamente. Para nós é uma satisfação imensa. O nosso mandato foi o mandato do PT, dos vereadores do PT do Rio Grande do Sul, mais votado do estado todo. Então são quase 500 municípios. E a gente entende que isso é uma sinalização da população, evidentemente, de Porto Alegre, mas também do Rio Grande do Sul, porque nós temos hoje só no Instagram 202 mil pessoas, seguidores conectados, conversando sobre política, debatendo a sociedade, os problemas, e tem muita gente de fora de Porto Alegre. Então nós colocamos o nosso nome à disposição do Partido dos Trabalhadores como pré-candidato a deputado federal para, né, construir essa chapa aí que precisa enfrentar desafios importantes. Então, federal tem um compromisso, né, que é ir a Brasília, é um compromisso de mexer nas leis, um compromisso também de enfrentar coisas erradas. Eu, por exemplo, como pré-candidato, eu tenho uma preocupação enorme com as emendas parlamentares federais, que elas crescem estrambolicamente e, na verdade, retiram o poder da presidência da República. Eu não acho isso correto. Nós temos visto lá que os deputados muitas vezes deixam de votar matérias importantes porque as tais emendas não foram liberadas. Isso para mim é chantagem. Isso para mim é desrespeito com o cidadão. Porque lá na lei, na Constituição está escrito: legislar não é executar. O legislador, ele não é executor de orçamento. O orçamento, quem executa é o presidente e o vice-presidente e os ministros, evidentemente. Pode algum deputado virar ministro? Algum senador virar ministro? Sim, daí ele vai trabalhar com a execução do recurso. Agora, o legislador, ele tem que trabalhar com a fiscalização, com o debate, e sim, ser a voz do cidadão, pressionar para acontecer obras públicas, levar recursos, debates para os seus estados, mas nunca condicionar o seu voto à liberação ou não de emendas, e Brasília está contaminada dessa forma. Então, esse é um enfrentamento que particularmente me chama muito a atenção. Porque a gente precisa de um Estado poderoso, mas como instrumento coletivo, não como instrumento individual. Empoderar um deputado de uma região. Outro, o que vai acontecer? Cada vez mais no futuro não haverá renovação na política. Só vai se eleger ou se reeleger quem tiver as tais emendas. Quanto mais emendas tiver, porque tem até o tal orçamento secreto, que até hoje a gente não desvendou exatamente quem criou, quem operou, mas a gente sabe que muitos atores aí da política estavam metidos no tal orçamento secreto. Então há combates importantes, mas também há mudanças que a gente precisa edificar no Brasil. O Brasil hoje precisa de uma política forte, por exemplo, de doação de órgãos. Eu, em Porto Alegre, fiz minha parte. Nós criamos o selo Empresa Amiga da Doação de Órgãos. O que é isso? A empresa que oferecer palestras, cartazes, divulgações nas suas redes sociais, incentivando a população, os clientes, consumidores a doarem órgãos, serem doadores, né? Inclusive em cartório, elas vão receber um selo. Então ela vai ter um selo, tu vai consumir naquela empresa, vai saber que ela está a favor do social. Veja bem, não é convencer você, ele de ser doador, mas é conscientizar a população que muitas vezes, quando falece um ente querido, ele pode continuar vivendo no corpo de outra pessoa. Doa um coração, doa um rim, doa um fígado. Nós temos, infelizmente, jovens, crianças no hospital, acamados, aguardando a doação de um órgão. Então, acho que isso é uma coisa, por exemplo, que o Brasil precisa fazer com mais força. Hoje são 70 mil pessoas na fila aguardando, né, para salvar a sua vida. E tem outros debates importantes que a gente precisa fazer, que é conscientizar mais ainda a população da vacinação. O Brasil, na década de 90, conseguiu erradicar muitas doenças que estão voltando, sarampo, rubéola, tudo porque as pessoas foram desincentivadas a aproveitar esse avanço da ciência que é a vacina. Então, isso também precisa, muitas vezes, tem coisas que já aconteceram, que já foram resolvidas, que elas voltam à tona. Então, a gente precisa realmente pensar que o Brasil precisa, por exemplo, em transporte, pensar o transporte ferroviário, de sul a norte,
para transportar mercadorias. Nós tivemos com robustez, o Rio Grande do Sul tinha. Acho que vocês devem conhecer algumas pessoas da geração que andaram de trem, minuano, outros, estão levando etc. os trilhos para Santa Catarina agora. Então a gente precisa fortalecer estruturas, equipamentos, logísticas. Então a nossa preocupação assim, com essa pré-candidatura é contribuir mais. Claro que como vereador a gente contribui com força no município, né? A gente tem lá 90 comunidades, não consigo em todas, mas a gente circula, vai ajudando a reequipar praças, vai ajudando a construir o direito à educação, o direito à saúde pública, equipando os equipamentos, SAMU. Inclusive eu fiz uma lei que obriga todos os servidores do município de Porto Alegre a saber princípios dos socorristas. Porque às vezes tem alguma coisa, alguma pessoa, algum cidadão, um consumidor que está ali naquela autarquia, naquela repartição pública, que pode ter um mal súbito. Então hoje tem um curso que as pessoas fazem, a prefeitura faz, para estar um pouquinho preparado se acontecer algum sinistro, alguma coisa que coloque, porventura, vidas em risco. Fiz também uma lei que eu considero ela fundamental, é a lei da alimentação especial escolar. Crianças com diabetes, celíacas, com intolerância a alguns alimentos, hoje elas recebem uma refeição diferente, se sentem incluídas dentro da escola, a legislação minha lá. Outra legislação que eu quero, essa sim eu quero poder levar a Brasília, estabelecer no Brasil como um todo. Lá em Porto Alegre a gente estabeleceu mamografia e tomografia mamária para todas as mulheres a partir da puberdade, da adolescência. Se o médico identificar que a mãe, a avó, a tia já tiveram problemas de câncer de mama, ele vai poder pedir o exame, mesmo que ela seja jovem, mesmo que ela não tenha 50 anos de idade. Então isso eu considero um avanço, porque hoje a gente pensa assim, é a mãe do fulano, mas poderia ser a minha. Poderia ser a minha tia, a minha filha, a minha irmã. Então acho que salvar vidas e prevenir é inclusive mais barato. A gente fez isso em Porto Alegre, porque um leito no SUS custa muito caro. É melhor ter a prevenção, exames. Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa debater em Brasília. Cada vez mais exames de prevenção, conscientizar a população, para não precisar, por último, o leito hospitalar, que se chama alta complexidade. E aí é caríssimo. Certamente. Bem, deixa eu colocar aqui na prosa o Zeca para fazer o convite também. O Catuípe recebe hoje, então, um conterrâneo, vereador mais votado do Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores, na condição de pré-candidato. Haverá uma reunião do partido hoje, junto à Câmara de Vereadores. Zeca, é isso? Bom dia. Bom dia, Leandro, meu companheiro aqui, vereador Jonas Reis, de Porto Alegre. É o seguinte, nós temos um encontro, um encontro, assim, não é uma reunião, um encontro, um bate-papo com o vereador lá, a comunidade que está convidada a participar, o diretório nosso fez um convite dentro do WhatsApp, então convidar todos os militantes nossos, filiados nossos, simpatizantes, quem quiser participar hoje à noite às 19 horas na Câmara Municipal de Vereadores, vai ter um bate-papo, um encontro com o vereador. É uma oportunidade de nós trocar umas ideias com ele também, começar um trabalho que do PT, que o PT teve um bom momento, que tipo uma crescente, depois infelizmente na última eleição nós não colocamos nem vereador para concorrer, tinha problemas internos nossos e tal, e nós sempre tivemos um trabalho em Catipa, porque ajudamos muito a administração junto com o PDT, né? Sempre tivemos bom contato com eles, bom entrosamento, e quando tínhamos juntos, tínhamos muito recurso para Catipa na época até. Tem umas coisas que foram marcantes no município, e nós sempre temos pai de administração. E essa última eleição ficamos meio de fora da parte da chapa majoritária, não queremos vereador, e nós queremos resgatar esse espaço, reorganizar o partido. Nós temos na presidência o doutor Terence, que é o presidente, sou vice-presidente, tem os outros no diretório também, e nós queremos sim resgatar esse espaço, nós que ajudamos muito o município, e soubemos que nós juntos com o PDT, como sempre fomos coligados, trouxemos muito recurso para o Catipa. Tem umas quantas marcas aqui, porque quem tem, assim até eu me orgulho muito. Quando fui o vice do Baianinho em 2005, 2008, trouxemos para Catipa a primeira reforma do ginásio, que trouxemos na época R$80 mil há 20 anos atrás. Ganhamos do Orlando Silva, o ministro dos esportes do PCdoB, e também trouxemos na época do Orlando Descons, do Estado Federal, 230 mil para uma rede de esgoto. Catipa foi implantada uma rede de esgoto, só que depois negociar com a Corsã em 2016, e a Corsã não deu procedimento ao caos. Então, Catipa era uma pioneira quase na rede de esgoto, no município assim, desse porte nosso em Catipa. E hoje está parada a rede de esgoto. Também na outra missão, nós temos parte com a Ivete,
2013 e 2016, precisamos que tinha uma coisa que eu acho importantíssima. A unidade de saúde que a TIP, aí, o ponto de atendimento, não tinha nem um gerador, faltava luz, estavam correndo de biquíni e tal. Nós conseguimos botar um gerador, que isso nos ajuda muito. Restauramos a aviação férrea também, que tem um museu lá hoje, tem cada cultura lá, e trouxemos uma coisa que é uma marca muito grande para o município, porque poucos municípios têm aqui a Escola Girassol. É um cartão dito para a TIP, a Escola Girassol. E outras coisas, na saúde, na educação também, nas obras, mas essas coisas são as maiores que o PT trouxe para a TIP e temos parte de administração. Então a gente vê que nós precisamos se organizar, se estruturar de novo, criar os mecanismos para colocar vereador na outra, colocar candidato, para ajudar também o município. Ver o município cada vez crescer mais, mas nós temos que ter obrigação, ter parte também desse trabalho no município. Muito bem, a reunião de hoje, que horas? É às 19 horas. Né? 19 horas é uma na Câmara de Vereadores. na Câmara de Vereadores Municipal, uma reunião bem assim, objetiva, bem prática, assim, ó. Vamos falar com o Vitor, com o vereador de Porto Alegre, o João Reis, que é catuipano, né, como tu falaste antes. Então, assim, nós temos um encontro com os militantes, com os filiados, simpatizantes, uma reunião bem objetiva, assim, para nós trocar umas ideias, bater um papo com o vereador lá. Muito bem, obrigado, Zeca. Nós falamos hoje sobre os desafios de Porto Alegre, o momento político do nosso Rio Grande do Sul, com o vereador Jonas Reis, natural de Catuípe, um dos principais nomes do PT na capital gaúcha. A Rádio Águas Claras agradece sua presença aqui, reforça o compromisso de abrir sempre o espaço democrático para o debate junto ao nosso microfone. Foi um prazer tê-lo aqui. Volte sempre. Bom dia. Um prazer a todos vocês aqui da Rádio Águas Claras, a todos os ouvintes assíduos desse importante veículo. Um abraço aqui ao ex-vereador, ex-vice-prefeito Zeca, ao Terêncio também, presidente do partido, todos correligionários, e dizer, né, que a política sempre apresenta desafios à população e nós somos a ferramenta da população para desenvolver aquilo que ela acredita. Então, acho que Catuípe tem muitas necessidades, a região, o Rio Grande do Sul, e são desafios que têm que ser abraçados por todos. Então, essa sempre é uma intenção coletiva que a gente tem que apostar e que é possível melhorar a vida da cidadania. Então, deixo aqui o meu abraço e sempre um agradecimento que venho aqui visitar os parentes, os amigos, como Zeca, em Catuípe, e a gente é bem recebido na rádio. Muito bem. 9 horas e 54 minutos. Vamos ao intervalo. A gente volta em instantes com mais informações.